Então, galera, vou estar aqui fazendo mais uma mensagem aqui. Galera, nesses dias, muitos canais do YouTube, principalmente aqueles sonhos proféticos, têm profetizado um monte de mentiras. Uma hora diz que o presidente vai levar 5 tiros, outra hora diz que vai acontecer não sei o quê, e nada daquilo se confirma. Entenda de uma vez por todas. Ainda que de 10 profecias você acerte 9, que não é o caso, que nenhuma dessas profecias de vocês se cumpriram, um erro indica que Deus não está na jogada. É só você observar, Deus não erra. A Bíblia diz, homens santos falaram da parte de Deus, nenhuma profecia de particular elucidação. Ninguém tem uma profecia que não seja Deus que tenha inspirado ou lhe dito a dizer. Geralmente, quando Deus quer falar alguma coisa, ele fala, diz isso, meu servo. É assim. Homens santos falaram da parte de Deus. Então, se falam da parte de Deus, é infalível, Deus é perfeito. Não há erro. Como vocês, cristãos, conseguem dar crédito ainda a esses canais? Era na hora para vocês pegar o escrito de vocês e sair fora daquilo. Como vocês conseguem viver tanto tempo conduzido no erro? Não se apeguem. O mal do brasileiro é que eles se apegam aos líderes espirituais que na verdade não são espirituais. Que espiritualidade tem o Bispo Macedo? Diz para mim. Um homem mau caráter, avarento, que está anos e anos... Gente, evangelho não é brincadeira. Não se usa o evangelho de uma forma errada. Ainda que se pratique o bem. Se eu for pegar a questão da prática do bem, então eu vou aceitar como comunhão da igreja o espiritismo, o candomblé. Todo mundo. Não que eu desrespeite essas denominações, mas que eu prego a verdade do evangelho e não aceito desta de comunhão. Não quer dizer que eu não aceito a comunhão desde dentro da igreja, eu não aceito fora da igreja. Eu posso falar com uma pessoa de outra religião, eu posso ter amigos de outras pessoas da religião. A Bíblia não me impede disso. Mas Paulo foi enfático quando ele disse, é dos impuros da fé que vocês devem se afastar. Porque se vocês tiverem que se afastar das pessoas do mundo, vocês vão sair do mundo. Vocês vão ter que pegar um foguete e morar lá em outro planeta. No mundo você lidar com todo tipo de situação, com todo tipo de religioso. Você vive, você não precisa viver a sua vida tentando fazer aquela pessoa se converter. Negativo. Você só precisa exalar o perfume de Cristo, o perfume do Evangelho. A conversão daquela pessoa cabe a Deus. Nós fazemos nossa parte em pregar o Evangelho, mas a conversão do coração cabe a Deus. Não cabe a nós. Isso é bem nítido. Agora, dependendo de como nós testemunhamos o Evangelho de Cristo, nós podemos causar admiração ou escândalo. Então, como vocês conseguem fazer de líder espiritual um cara como o Bispo Macedo e chamar de mito um presidente retardado? É notório. Esse ano foi o único ano que Deus disse, David, através da boca de um servo de Deus, é para você falar. Fale, não ajeite as coisas, não conserte. Sabe por quê, gente? Não dá para consertar. Não dá para você dizer, pô, pelo menos está tentando. Não está tentando. Está destruindo, está acabando. Discurso de ódio, discurso de guerra, discurso de sangue. Vocês não conseguem reconhecer isso? Vocês não conseguem reconhecer a voz do dragão? O diabo falando? Imagina quando vier o anticristo fingindo que é Cristo, fazendo sinais, se possível fazendo milagres, fazendo bondades. E você vai ter que olhar e falar assim, não posso crer nisso, porque a Bíblia diz que o diabo também faz sinais. Imagina, se vocês estão vendo um cara totalmente o averso disso e estão achando que o cara é um mito. Não quer dizer, gente, que a gente tem que odiar as pessoas. Não odeio o Bolsonaro, não odeio o Bispo Macedo. Eu odeio o que eles pregam como filosofia de vida.
Zaqueu era um homem odiado pelo povo com razão. Tinha razão. Jesus foi até ele, né? Transformou a vida dele. Ele aceitou a transformação. Tem que haver aceitação dos dois. O que depender de Jesus, a pessoa vai, né? Jesus foi lá na casa dele contra todos e todos, e nós cristãos também, nós lutamos contra todos e todos quando nós vemos que uma pessoa realmente se converteu de verdade. Mas não é o que acontece. O Bolsonaro não tem conversão nenhuma. O pastor Everaldo é tão medíocre que nem a pergunta de fé ele faz na hora do batismo. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não foi feita essa pergunta. Ainda que fosse feito, o Bolsonaro tivesse dito sim e não praticasse as obras do Evangelho, eu não poderia, eu iria criticar. Agora, se eu visse que depois daquilo o cara lutou contra todos e contra todos, porque o Evangelho te faz ser assim. Paulo, ele foi perseguido pelos seus amigos, pelos aqueles que ele conhecia. Como é que o cara faz uma reforma da Previdência ou permite e não luta e não diz se antes o discurso dele era totalmente diferente? Ele já era mau caráter, já se aproveitava da situação, mas o discurso dele é totalmente diferente. É um mentiroso. Vocês não conseguem ver um mentiroso. Eu até, gente, pro mundo, no mundo, Jesus disse, do mundo eles ouvem, porque vem da parte do mundo, então eles ouvem. Agora, a minha admiração, terrível admiração, é em ver a igreja aceitando isso, ser manipulada. O Bispo Macedo vai votar no Bolsonaro. Também nós vamos, porque nosso líder, se um cego guiar outro cego, cai todo mundo no mesmo buraco. Agora você está sem sua aposentadoria aí, todo lascado. O Temer já te passou a perna na reforma trabalhista, não gerou sequer emprego, vocês não aprenderam a lição. Então, chegou um momento em que Deus está, possivelmente, revelando as podridões do Brasil, porque agora a gente tem informação. Onde você estava nesses 20 anos? Eu estava sem internet, eu estava sem poder para falar, eu estava sem entendimento. É assim, o povo brasileiro estava há 20 e poucos anos sem isso. Quando chegou a internet, as pessoas ainda postavam foto de comida para botar no Orkut. Então nós éramos infantis na questão política. Eles nunca quiseram nos ensinar, então nós aceitávamos o que estava ali. O que era dito. E mesmo assim Deus cuidou de nós. Agora Ele quer cuidar ainda mais. Nós temos do lado do nosso país aí, a Venezuela, que nós não devemos odiar a Venezuela, porque ali há gente como a gente, povo trabalhador, povo honesto, não são bandidos. O salário mínimo de $2, R$8, R$6 ou R$8 para você viver um mês. E vocês não conseguem sentir o sofrimento dessas pessoas. Você não consegue entender que o Brasil também tem responsabilidade em ajudar. Mas não querem ajuda. A ONU tem que interferir, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas não é interferir para colocar um cidadão lá para fazer conforme, para dar golpe, não. É ajudar. É ajudar por amor. É chegar pro presidente daquele país lá, sei lá se é Maduro. O negócio é o seguinte, nós estamos aqui para trazer ajuda. Não vai ter ajuda. Nós vamos interferir então, porque nós temos que cuidar dos seres humanos, daí. Nós vamos interferir. O que não pode, você quer fazer seu sistema, o que não pode é o povo sofrer. Aí, meu irmão, se tiver que arder na guerra, aí vai ser, porque aí é pelo povo. Não por objetivo de petróleo. Um monte de gente atravessou navios, vieram de outro país aí, o país destruído, quando chegavam em certos países, botavam o cara para correr. Quantos desses morreram em navios, enganados por contrabandistas? Não, nós vamos te levar. E dava o dinheiro, eles matavam a pessoa, abandonavam a pessoa à deriva. Mas os que deram sorte conseguiram chegar, os que pela fé chegaram e chegando no país não são recebidos. Que isso? Que história ridícula, que sangue, que maldade que vocês estão fazendo. Não tem um sistema, não precisa todo mundo ficar num só país. Divide. Junta a ONU aí, não é? A ONU não serve para isso? Não é a Organização das Nações Unidas, que está mais desunida do que o inferno? Então, gente, junta aí, metade vai para cá, essa família vai para lá, não tem escolha não. Infelizmente, nós estamos vivendo numa vida dessa forma. Sem amor, né? E o que esperar desse mundo?